Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 1: Embaixadores na pobreza ou na riqueza. Há alguns anos, ao final de uma palestra sobre finanças, a partir de uma perspectiva bíblica que proferi, uma jovem mãe pediu a palavra e disse, diante de todos, que se sentia mal por guardar dinheiro. Ela acreditava que juntar recursos fosse demonstração de egoísmo, ganância e falta de fé em Deus. Tempos mais tarde, constatei que esse pensamento não é incomum entre os cristãos. Enquanto uns simpatizam com a ideia de enriquecer e prosperar, inclusive fazendo uso de promessas bíblicas, outros valorizam a abnegação e o desprendimento, dando pouca importância às questões materiais. Mas quem está certo, afinal? O Messias é descrito pelo profeta Isaías como uma pessoa sofrida, desprezada e rejeitada. Isaías 53, versículo 3. Jesus descreve a si mesmo como alguém que não tinha sequer um lugar onde repousar a cabeça. Mateus 8, versículo 20. Demonstrando que não possuía moradia fixa. Totalmente dedicado à missão de buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem dependia inteiramente da providência divina. Mateus 4, versículos 1 a 4. O Pai do céu lhe dava o pão de cada dia, a ele e aos seus discípulos, por meio das mãos de pessoas piedosas, como Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Lucas 8, versículo 3. Aqui vemos claramente dois instrumentos distintos, operando em sintonia: os que doam serviços e os que doam recursos. Ambos são importantes. A propósito, falando sobre a diversidade de dons dentro da igreja, o apóstolo Paulo fez questão de destacar a relevância daqueles que contribuem. Romanos 12, versículo 8. Dirigindo-se particularmente aos ricos, ele apelou para que buscassem desenvolver a bondade, a generosidade e a prontidão em repartir. 1 Timóteo 6, versículo 18. Cristianismo, portanto, não é sobre preferir ser rico ou preferir ser pobre. É sobre dedicar os talentos e recursos de que dispomos, poucos ou muitos, fielmente ao propósito de glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31. John Piper ilustra isso de maneira muito didática. Imagine um planeta qualquer orbitando em volta do Sol. Gigante ou pequeno, tanto faz, sua trajetória estará correta, segura e ajustada apenas enquanto o Sol for o centro. De igual modo, acontece com o dinheiro. Seja muito ou pouco, nossa relação com ele estará correta, segura e ajustada, apenas enquanto Deus for o centro. Do contrário, zigue-zagueando fora de órbita, o dinheiro desperta em nós sentimentos como cobiça e ganância, e se torna a moeda de orgulho dos bens e de desonestidade, ansiedade, roubo, suborno e fraude. Cabe lembrar que todo recurso obtido por meios dignos e honestos é uma bênção de Deus, pois é Ele quem nos dá forças para adquirir riquezas. Deuteronômio 8, versículo 18. Faz prosperar nossos empreendimentos e nos dá abundância de bens. Deuteronômio 28, versículos 11 e 12. E essa capacidade para adquirir riqueza, afirma Ellen G. White, é um talento precioso, desde que seja consagrada a Deus e empregada no avanço de sua causa. A mesma autora, inclusive, afirma que o desejo de acumular riqueza é um sentimento inato de nossa natureza, implantado nela para finalidades nobres pelo nosso Pai Celestial. Finalidades nobres. Precisamos entender que acumular, no sentido de ajuntar e armazenar, não é necessariamente algo ruim ou negativo. Depende da finalidade. Lembremos do exemplo de José. Ele aproveitou os anos de fartura para se prevenir contra os anos de escassez. Ele ajuntou nos armazéns do faraó muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta. Gênesis 41, versículo 49.
Teria sido ruim o que ele fez? Ou José estava tão somente obedecendo à instrução que recebeu do Senhor? O que dizer de quem planeja se aposentar um dia e não imagina contar com o seguro social, nem depender da ajuda de familiares? Essa pessoa necessariamente terá de reunir meios para bancar as despesas previstas para os anos em que não estiver mais trabalhando. Se não o fizer, não terá de onde tirar. Isso sim é muito ruim. Mas onde fica a providência divina? Alguém pode questionar. Será que eu deveria então acumular dinheiro em lugar de confiar em Deus? Não confunda. Uma coisa é acumular dinheiro, outra coisa é confiar no dinheiro. O rei Davi conquistou e acumulou muitas riquezas ao longo da vida, sem, contudo, haver depositado nelas a sua confiança. Salmo 62, versículo 10. Por sua vez, Ananias e Safira, que nem eram tão ricos assim, se deixaram governar pela avareza e a cobiça. Atos 5, versículo 1 a 11. Embora o dinheiro jamais deva ser o centro da nossa vida, espera-se que trabalhemos com diligência a fim de obtê-lo, de modo que possamos viver com dignidade, sem depender dos outros e suprir o sustento da família, inclusive auxiliar pais e mães idosos que eventualmente necessitem de amparo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12. 1 Timóteo 5, versículos 4 e 8. Além disso, precisamos nos precaver em relação ao futuro, conforme o exemplo da trabalhadora formiga, que armazena as suas provisões no verão e, na época da colheita, ajunta o seu alimento. Provérbios 6, versículo 8, Nova Versão Internacional. Ora, a formiga sabe que no inverno será muito mais difícil encontrar comida fora do formigueiro. Se há uma época favorável para armazenar, período em que o esforço de sair em busca de comida será abundantemente recompensado, essa é a época da colheita. E assim, em sua humilde simplicidade, esse pequenino ser nos ensina que, de fato, há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive o tempo de guardar. Eclesiastes 3, versículo 1 e 6. O que estamos fazendo com as épocas de colheita? Estamos consumindo tudo e poupando nada? Se sim, então somos tolos, pois enquanto na casa do sábio há comida e azeite armazenados, o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, versículo 20, Nova Versão Internacional. A Bíblia nos mostrou que é correto e sábio poupar e ajuntar. Mas até que ponto? Certa vez, uma pessoa, com um sincero desejo de servir a Deus, perguntou ao seu pastor se deveria vender suas propriedades e doar o dinheiro para custear projetos evangelísticos e missões. O pastor, muito ponderado, pensou um pouco e respondeu: "Querido irmão, se você fizer isso agora, será de grande ajuda, mas também irá esgotar a sua capacidade de continuar ajudando pelos próximos 40 anos. Então, continue crescendo, produzindo e sendo fiel. Por meio do seu trabalho, Deus lhe dará a oportunidade de ajudar mais e mais." Chegando o tempo determinado, José abriu os celeiros. Por sua vez, o fazendeiro da parábola derrubou os próprios celeiros e construiu outros, maiores, a fim de reter ainda mais para si. Lucas 12, versículos 16 a 19. Por fim, Deus lhe disse: "Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será?" Lucas 12, versículo 20. Nem tolos, perdendo para o lado da irresponsabilidade, nem loucos, pendendo para o lado da avareza. Deus deseja que sejamos sábios. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Assim, se desejamos ser sábios, precisamos antes compreender o que significa temer a Deus. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 8, versículo 13. Quem teme ao Senhor tem prazer na sua lei, e nela medita de dia e de noite, tornando-se como árvore plantada junto a uma corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1, versículo 2 e 3. Já parou à sombra de um pé de manga? Ou de uma jabuticabeira? Ou de uma pitangueira? O que acontece com o fruto quando está maduro e não é colhido? Ele simplesmente murcha e cai. Não fica na árvore. O fruto é doado ou para os pássaros e animais que se alimentam dele, ou para as pessoas que o colhem, ou para a terra que é adubada pelo fruto decomposto. Por acaso a árvore morre depois de doar completamente os seus frutos? Não. Será que deixa de frutificar novamente por não ter retido sequer um fruto da temporada anterior? Também não. Como pode isso? Simples. A abundância da árvore não está em reter. A sua abundância está em produzir. Porém, ela não produz de si mesma. Seu vigor é consequência de estar plantada junto a uma corrente de águas. Nós, igualmente, só seremos extraordinariamente abundantes se permanecermos em Cristo, recebendo dele o poder para produzir e frutificar, pois sem ele não podemos fazer absolutamente nada. João 15, versículo 5. Quando Jesus disse que não nos inquietássemos quanto ao que comer, o que beber ou o que vestir, ele não estava nos incentivando a adotar um estilo de vida indigente, negligente nem irresponsável. Estava sim nos orientando a voltar esforços e prioridades para o alvo correto, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, versículos 31 a 33. Quando disse que não juntássemos tesouros na terra, não estava encorajando a imprudência nem a falta de juízo, mas nos fazendo reconhecer que tudo o que podemos acumular aqui é frágil, pode estragar, se perder ou ser roubado. Nosso único investimento seguro está no céu, e é nas coisas do céu que devemos depositar o nosso coração. Mateus 6, versículos 19 e 20. A riqueza só é uma posse perigosa quando posta em competição com os tesouros imortais, afirma Ellen White. É o amor ao dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. O dinheiro em si é um presente que Deus deu às pessoas para ser usado com fidelidade em seu serviço. Sendo assim, que mal há em enriquecer? Nenhum, desde que o Senhor continue a ser único e soberano em nosso coração. Essa escolha diária, porém, é mais difícil para o rico, pois ele é constantemente tentado a confiar em suas riquezas em lugar de confiar em Deus. Seria então mais seguro escolher a pobreza? Fico me perguntando se alguém poderia levantar esse tipo de dúvida. Em resposta, usarei mais uma citação de Ellen White. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo cobrindo o corpo de pano de saco, ou privando o lar de tudo o que proporcione conforto, gosto ou conveniência. Cabe lembrar que no rol dos heróis da fé convivem ricos e pobres. O ponto comum entre eles não tem que ver com o nível econômico, mas com reconhecer que eram estrangeiros e peregrinos na terra, à espera de uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus 11, versículos 13 e 16. Aqui não é nosso lar. Deus nos chama para sermos embaixadores do reino, representantes fiéis da pátria celestial, cujos princípios e valores devem permear todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Do contrário, vivendo como cidadãos comuns deste mundo, ao final morreremos com ele, quer tenhamos muito ou pouco dinheiro. Saiba mais, acesse o link na descrição deste vídeo para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.